Olá, meus amores, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Vanessa, esse é o canal Semente de Atom. Aqui nós falamos sobre diversos assuntos que estão voltados à espiritualidade. Então, se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal, curte e comenta para você não perder nenhum tipo de vídeo e vamos nessa. Bom, muita gente se pergunta o que é centelha divina e como essa nomenclatura surge. Durante todo o meu período ali da infância e adolescência, eu fui criada até os 9 anos em uma igreja, o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, que é uma espécie de religião protestante. E depois que eu saí de lá, eu tinha muitos questionamentos, principalmente com relação à leitura de baralho, leitura de cartas, jogos de adivinhação, e muitas outras coisas que eu achava que naquele contexto não fazia sentido ter algo verdadeiro ou falso. Bom, eu sempre busquei o conceito de Deus que fosse adequado àquilo que eu vivia na minha vida. E eu, enquanto uma mulher negra, não me sentia representada pelo modelo de Deus em que era dito ali dentro das igrejas, e principalmente por achar que a mulher deveria ser submissa nos seus relacionamentos. Bom, durante muito tempo, Deus teve muitos nomes, como Alá, Jeová, pode ser elementais da natureza e muitas outras coisas. Isso varia muito da sua religião. O próprio Jesus Cristo foi considerado um Deus para algumas pessoas. E ali na Grécia e no Egito Antigo, e também aqui na sociedade Inca e em outras sociedades, nós tivemos vários deuses, e até dentro do nosso próprio Brasil nós tivemos culturas indígenas que cultuavam vários tipos de deuses, inclusive deuses que estão ligados à natureza. E a gente ainda tem dentro do candomblé esses elementos da natureza que são considerados uma espécie de deus, que são os orixás. Bom, uma coisa que eu esqueci de deixar claro aqui nesse canal é que eu não tenho nenhum tipo de religião. Eu trabalho voltada para a espiritualidade, a gente conversa sobre tudo, aqui não há tabus, principalmente preconceito com relação a outras religiões. Então, tudo que eu estiver falando aqui, em algum momento eu já vivenciei, em algum momento eu já presenciei, eu já passei por vários lugares, várias religiões, até chegar o momento em que eu encontrei a ressonância harmônica e deixei de ter determinados pensamentos com relação a algumas religiões existentes, tá bom? Então, vamos deixar bem claro, se você não gosta de ouvir falar de religiões de matriz africana, se você não gosta de ouvir falar sobre outro tipo de religião que não seja a sua, esse canal aqui não é pra você, tá? Esse canal aqui é pra gente evoluir junto e construir memórias positivas e longe de tabus, principalmente preconceitos. Voltando. A gente sabe que historicamente algumas sociedades, algumas nações cultuavam vários deuses, e a gente ainda tem o hábito de cultuar imagens, como no catolicismo, entre outras coisas. Bom, o que me deixava mais intrigada com relação a tudo isso era que existiam ali diferentes pessoas com diferentes posicionamentos políticos, posicionamentos ideológicos, e que adoravam a um Deus, que na minha concepção era um único Deus, tá? Um único Deus que servia, digamos assim, se dividia para ser presente em diversas religiões. Por exemplo, o pessoal que é hindu pode cultuar Ganesha, o pessoal que é indígena pode cultuar Tupã, o pessoal do candomblé cultua orixás, o pessoal que está ali atrelado às religiões cristãs, elas cultuam Deus, que pode ser Alá, que pode ser Jesus, entre outras coisas, tá bom? Então, independente, havia uma nomenclatura ali para esses deuses ou deuses, como vocês quiserem chamar. E eu não conseguia me identificar em nenhuma nomenclatura, eu achava que faltava uma conexão. Era como se tivessem feito um quebra-cabeça e retirado uma peça, e essa peça era a peça que eu precisava encontrar para poder conseguir concretizar a ideia de Deus. Até que eu fui fazer a ressonância harmônica, que foi um dos momentos mais interessantes, onde eu consegui
reunir tudo aquilo que eu já entendia sobre lei da atração, sobre religião e sobre muitas outras coisas. E foi ali que eu percebi que é tudo uma coisa só, é tudo um só. Não tem diferença, não tem... É claro que cada um vai pensar o Deus de acordo com a sua cultura, mas a gente tem uma conexão com Deus único, maior que todos, independente dos ideais humanos que foram colocados, de que Deus é ciumento, de que Deus castiga, de que... Independente disso, havia ali uma ideia de um único Deus. E essa concepção de único Deus só foi possível conceber a partir da leitura o livro O Caibalho e da Caminho das Palestras Centelha Divina. Nossa, quando eu consegui fazer essa junção, Cabalion e o Caminho das Palestras Centelha Divina, eu consegui compreender a ideia de Deus. O que seria uma centelha divina? A centelha é uma parte ali de um fogo que, digamos assim, sai desse fogo, mas ela ainda continua sendo parte do fogo. Ela não é a fogueira, ela não é o fogaréu, mas ela é parte desse fogo, tá bom? Então, o conceito de Deus é basicamente isso. É como se nós tivéssemos dentro de nós uma centelha, uma parte do todo, uma parte de Deus que se conectou conosco e se desconectou em uma pequena parte, mas que ainda consegue ser o Deus. Nós não temos os mesmos poderes, mas temos poderes semelhantes, porque uma centelha é parte de um fogo. Então, essa concepção de encarar Deus como sendo parte de nós faz com que a gente consiga se enxergar como potencial para reproduzir, para manifestar, para fazer, para desejar, não ficar esperando que Deus faça tudo por nós. Porque se Ele criou nós, seres humanos, sua imagem e semelhança, isso significa que a gente também pode criar as nossas próprias coisas, o nosso próprio mundo. Aí dentro do Cabalion, a gente tem ali a ideia da construção do universo, que diz que o mundo é mental, todo é mental. Então nós somos apenas parte de uma imaginação do todo. E o todo pode criar vários mundos a partir dessa imaginação. E o que a gente consegue identificar nisso? Bom, se eu também tenho o poder de pensar, e daí eu conectei com a lei da atração, se eu posso pensar e eu posso manifestar esse pensamento, eu também sou a imagem e semelhança de Deus. Eu também sou uma centelha dessa fagulha, desse fogaréu inteiro. E aí eu pensei, nossa, se eu sou parte do todo, por que eu estive esse tempo todo procurando essa conexão, se essa conexão estava em mim? Hoje em dia eu consigo sentir a minha centelha divina, porque algumas pessoas se perguntam como eu posso me conectar com a minha centelha divina. Não há formas de se conectar com a sua centelha divina. Sua centelha divina está em você, ela está contigo o tempo inteiro. O que você não faz é ouvir a sua centelha divina, que é completamente diferente. Aí você vai entrar lá nos ensinamentos dos Abraham Hicks, que é a ideia de limpar a sua mente, de manter-se também ali com o poder do agora, no momento presente, para que você consiga compreender aquilo que a sua centelha divina está tentando te dizer. Então, basicamente, o conceito de Deus para mim é uma centelha divina. É como se eu também fosse uma parte do Deus, uma parte do todo. É como se eu estivesse aqui observando uma árvore e eu retiro uma parte da árvore. Essa parte que eu retirei é a árvore? Não. Mas ela deixou de ser árvore? Também não. Porque ela ainda é uma manifestação da árvore. Ela ainda é um pedaço dessa árvore. Mesmo que ela saia desse lugar. Mesmo que ela saia desse lugar, ela vai continuar ainda sendo parte da árvore. Isso fica bem claro durante todos os ensinamentos ali, que você deve se conectar com a sua centelha divina e entender esse conceito de Deus da perspectiva de que você reproduz aquilo que Deus é capaz de fazer, só que uma menor parcela. É como se você fosse uma semente e Deus fosse uma árvore.
Deus, em algum momento, deixou que o fruto caísse. No caso, o fruto é você, e você tem também ali a semente capaz de produzir. Você vai produzir tantas frutas quanto aquela árvore, enquanto você for uma árvore pequena? Não, você vai produzir um pouco menos. Mas você ainda assim tem a capacidade de reproduzir, de produzir alimento a partir da sua vivência, do seu cotidiano e da sua evolução. Então, a busca que a gente tem o tempo todo não é saber quem é Deus, é entender que Deus está em nós, que a gente também é parte do todo. E se a gente é parte do todo, somos capazes de reproduzir, de fazer, de cocriar, e é por isso, justamente por isso, que a lei da atração existe e que ela funciona. Porque se somos parte do todo, temos também a magnitude de criar em pensamento e manifestar no plano físico. E é isso que falta em muitas religiões, pelo menos do que eu vi, o que eu estudei, que eu não conseguia, que eu achava que aquela parte do quebra-cabeça que não estava encaixando. É essa ideia de que você também faz parte do todo. E eu só consegui compreender isso quando eu fui fazer ressonância harmônica, estudar o caminho das palestras, e que eu fui fazer a leitura de um livro tido como livro diabólico, que no caso é o Kybalion. Então, eu acredito que muito daquilo que a gente vive, aquele aperto no coração, aquela busca incessante, é o encontro que falta, é acreditar que a gente também é parte do todo, é acreditar que a gente também produz, que a gente também cocria, porque nós também somos a imagem e semelhança de Deus. E se nós somos a imagem e semelhança, também podemos produzir o nosso próprio mundo. Isso é importante porque a gente pare de colocar a culpa em Deus por tudo aquilo que acontece, por tudo que dá errado, por tudo que tem que fazer, que a gente não fique suplicando para que Deus envie as nossas bênçãos. A gente pode cocriar ali as nossas próprias bênçãos. Então, gente, agradeço a presença de vocês aqui nesse vídeo. Dá uma olhadinha no meu e-book que está em promoção durante essa semana. Curte e comenta aqui, se inscreve. Vejo vocês no próximo vídeo.